A gente, nessa trajetória de Bangu aí, a gente perdeu muitos amigos, né? E eu, graças ao bom velhinho lá, eu estou aqui ainda para resgatar as histórias aí com muita saúde ainda. Você nasceu em que ano, Flavinho? 1956. Aonde? Eu nasci lá no Carrapicho, lá no Mundo Novo. Era uma terra onde é que as onças lá cantavam mesmo de noite lá, viu? Lá era... Hoje ainda tem lá, viu? E nasci no mês de agosto, no frio mesmo, né? Era bem no frio, por isso que eu gosto do inverno. Eu adoro o inverno pro meu serviço aí. É coisa boa, porque tu dá uma trabalhada, já pode tirar os casacos aí, não tem problema. Não se assusta com o frio. Ainda mais em cima de telhado, né? Opa. Forro também, né? O forro até é bem tranquilo, né? Já é mais ruim no verão para mim. Pois é, no verão. O Mundo Novo pertence a... Na época foi um ano, porque eu tenho quase a mesma idade da emancipação lá. Emancipação de Espumoso, né? Foi um ano antes, Espumoso já tinha se emancipado. Eu sou natural de Espumoso. Sim. Na época o Mundo Novo pertencia a Espumoso. Foi registrado em Espumoso. Hoje pertence a Alto Alegre? Deve ser Alto Alegre, Campos Borges, não Campos sei Borges. Campos Borges, Campos Borges. É um fundão lá, que ficou tudo tapado d'água lá, onde é que nós morávamos, lá onde é que nós caçava passarinho. Barragem pegou lá. Barragem pegou tudo lá, né? Na época, eu tinha um tio meu que morava lá, e ele se enganjou, na época ele se tornou topógrafo, né, das medições, tudo, aquelas áreas onde é que ia atingir, né, e ia demarcando toda a área, né, com estacas e coisas, né, na época da CE. E esse meu tio começou na CE naquela época lá. E eu era gurizinho, mas eu me lembro muito bem as rural lá e os Toyota que tinha lá da CE, fazendo a demarcação da barragem. Isso é 1960 para baixo. Que a barragem veio em 69, né? Flavinho nasceu em 54, né? 56. 56. A barragem veio logo depois. Né? Década de 60. E filho de quem, Flavinho? Irmão de quem? Né? Qual é a lembrança que você tem aí até os 7, 8 anos de idade? Meus pais já são falecidos, né? O Homero Machado de Oliveira trabalhou por muitos anos. Acho que foi até companheiro dos parentes aí do Camargo, lá na prefeitura. Tempo que fazia os ponteão, entrava para dentro do rio, né? Fazia as pontes, né? Era essa época. Professor do tio Assis. Do seu Assis, lá, toda essa turma aí que trabalhavam juntos, seu Guilherme, lá da Floresta lá também. Uma turma grande que era, né? Pai do seu Capau lá também. Acho que também foi trabalhador na prefeitura. O meu pai, nós viemos vindo de lá, vemos que era que nem avestruz, mexia no ninho, nós voava, né? Que nem então o pai sempre tinha uma esperança de a gente se ajeitar um pouco mais na vida, né? Quantos irmãos são? Em 11 irmãos. Opa! Mas hoje são 13 já falecidos, né? Mas os outros estão por aí ainda, né? Segurando a barra. Segurando. Mas a gente vem assim, com muita dificuldade, né? De vida, né? Quando a gente veio para Ibirubá aqui, praticamente era o pai e a minha irmã que trabalhavam e o resto tivemos que ir buscar, né? Serviço. Mas eu, desde cedo, já de gurizinho, nós saía vender fruta com os balaios aí, né? E cortar grama, de tesoura, essas coisas que nós fazíamos. Meu companheiro, que era desses trabalhos, era o Arizinho da prefeitura lá. O Pelézinho. Nós era que vendia. Até fomos corridos uma vez de dentro do hospital, lá estava vendendo fruta, o Padre Chico correu com nós de lá. Porque a fruta fazia mal para os doentes. Para os doentes. Nós se escondia lá, mas ficava... Como é que era o nome da sua mãe? A minha mãe era Dorvalina de Lima Oliveira. Me lembro, me recordo. Ela foi até os 92 anos. Me recordo. Teu pai também. Teu pai gostava de uma bocha. Ele jogava, mas ele não era muito do esporte, assim, né? O pai era mais... Mais caseiro. Só trabalhava, coitado velho, né? Morreu bem cedo, né? Mas a vida dele, ele não teve, quase que... Não aproveitou muita coisa da vida, porque logo se foi, né? Se aposentar aí já... Quantos filhos homens? É você e o Neide? Não, nós somos em 5 homens e 6 mulheres. 5 homens? São 11, né? Quem é que são eles, Flávio? Eu, o Neide, 2 gêmeos e o Juvenil. É um que mora em Marau. Tem um em Passo Fundo e o outro gêmeo é falecido. E daí tem as minhas irmãs. A Tereza, falecida, que trabalhou muitos anos no hospital.
Sim, sim, sim. Lavanderia, até leva o nome dela lá. Querida Tereza. E a Maria Leonila, que era casada com o Valdemar Tima. Essa foi a primeira que faleceu da família. E daí hoje tem as outras irmãs aí, a Marilda, casada com o Tabajara, a Lenir, casada com o Chapinha, né? É bastante conhecida, e o Chapinha, que também foi muitos anos no Bangu, até hoje, é um dos que participa ainda no Bangu, lá, o Chapinha, né? Chapinha tem que vir aqui, porque ele tem muita história boa para contar também. Tem, só o difícil é subir as escadas aí, né? Porque ele está um pouquinho mais elevado o peso. Não, mas ele tá morando no centro agora, tá morando em apartamento. Não, mas lá tem elevador, né? Lá tem elevador. Só não esquecendo das outras irmãs, que foi a Maria Ângela, que hoje trabalha lá na Cotribá, lá. Era casada com o Brignone, né? Era casada com o Brignone. E daí a Ana Maria, que é casada com o Chuchu, que era do Banco do Brasil. Eldir? Isso. Do Eldir Klein? Isso. Família grande. Aquele tempo todo mundo tinha família grande, né, Flávio? Não, acho que os velhos acreditavam no abono família, aquele que tinha, né? Acho que tacava de fio, né? Tem gente que brinca, não tinha televisão, né? E como é que o Flavinho se descobriu jogador, ou alguém descobriu o Flavinho jogador? Mas olha, eu comecei lá no Ipiranga, lá em cima, nos CUF, lá, né? O tempo que o campo era de outro sentido ali, né? Que era todo da família Kufel, né? Joguei lá com os filhos do seu Arthur Kufel, né? Onde fica esse campo, Flávio? Seu Beno Kufel. É ali no mesmo do Estrela do Norte. Só que era o contrário. Era no outro sentido. Era o contrário. E era Ipiranga o nome Ipiranga, né? Só que o fardamento não era é o bem... mesmo Ipiranga que ficou depois ali... Eu acho que foi associado a esse... Porque era lá no campo mesmo, lá, né? Então, acho que me parece que foi fundado assim, né? Para resgatando a história do velho Ipiranga, né? É o mesmo Ipiranga do Vilcinho Almeida, do André Almeida. Isso, é. É o mesmo, então. Deve ser o mesmo, né? Eu acho que mantém o mesmo nome. Não tenho certeza também, né? Mas na verdade, aquele campo sempre foi da família Kufel, né? Sim. E eles que tinham esse Ipiranga lá, né? E eu ali, quando era gurizinho, né, ia para lá, jogava no segundinho lá, né? E tinha o meu irmão mais velho que jogava no Bangu. Daí foi indo 2, 3 anos ali. Logo me chamaram lá para o Bangu para começar a intervir ali junto no Bangu, né? Passou-se já uns 45 anos isso aí, né? Que eu já estou lá militando no Bangu, né? O Bangu teve a fundação denominada Bangu em 1967, né? E aí uns 10 anos ali para diante ali eu já comecei a participar lá no segundinho do Bangu. O que achou? E... Que posição, Flávio? Eu sempre fui ponta, né? Ponta esquerda, ponta direita, tanto fazia, né? A vida inteira jogou de ponteiro. Sempre. Daí... E que ano tu começou no Bangu? Começou jogando no segundinho e depois passou pro primeiro. Que ano? Que época é isso? Nossa, eu tenho que somar aí de 45 anos para trás ainda, né, cara? Porque essa história aí é velha, né? Mas era de piazinha, né? Até numa época ali não davam muita oportunidade, porque era só os mais grandão que jogavam, né? Não tinha de menor, né? Que podia jogar no principal, né? Daí foi fundado o Tiradentes, junto com quem mais puxou mais à frente foi o Biguinha lá da Ibirubacar, né? Então nós meio que se retiramos ali um ano, mas nem deu um ano quase, nós fundamos o Tiradentes, pulamos tudo pro Tiradentes, a gurizada ali, e o Bangu ficou sem segundinho quase, né? Porque nós não tínhamos oportunidade no principal e daí no segundinho, então nós se rachamos ali um pouco ali, mas Fizeram outro time. Fizemos outro time, né? Foi encabeçado pelo Biguinho. Mais um nome de time que eu não sabia, Camargo. Tiradentes. Tiradentes, o Paulinho jogou, era o nosso goleiro, o Paulinho, né? Que se tornou profissional depois. Paulinho, né? Gaveta? Ele foi... Isso, o Eloizinho também, me lembro. Foi toda... Camiseta vermelha, né? Sim, era vermelha e branca, né? Me lembro agora. Até o Biga tem o fardamento ainda lá, até eu tô cobrando uma camiseta dele lá. Quem que tem o fardamento? O Biga da Ibirubacar. Mas também se vestir, desmancha. Olha, não sei como é que 50 anos guardado. Que legal. Foi daí, mas logo você desmanchou o time de novo, né? E daí voltamos tudo pro Bangu lá. Daí abraçamos lá e fomos até agora.
foi presidente, foi técnico, foi jogador. Quantas vezes campeão com o Bangu? Quantas vezes foi campeão em Ibirubá? O Bangu são 5 anos de título municipal, né? É? Tem 5 anos. Mas tu foi presidente, foi técnico? Olha, fui de tudo, menos tesoureiro. A única coisa que eu nunca quis saber é de cuidar do dinheiro, né? Então, isso me ajuda muito a ver quem eu sou, porque eu sempre trabalhei por amor mesmo à camisa. Nunca mexi em dinheiro nem em caixa do Bangu, porque nunca teve nas minhas mãos. Fui 6 vezes presidente. 6 vezes? 6 vezes, né? Eu tive que encampar 2 vezes lá, que Paulo foi presidente e daí na época ele teve que ir morar lá para 13 de Maio. Eu acho que a mulher dele tinha passado no concurso do Banco do Brasil, daí ele ficou presidente como um mês só. Paulo Schaeffer? Isso, é. Mas botamos a placa dele lá, mas ele me deve esse ano aí para mim, né? Presidente. Mas enfim, mas sempre atuando, né, como... Ali o vice-presidente, treinador, essas coisas, né? Mas eu me lembro, 85, quando a gente saiu do bairro Progresso e foi morar na Planalto aqui, foi aquele time que ficou campeão. Isso. Tu fazia parte da diretoria, tu era presidente ou era treinador? Não, eu era presidente. O treinador era o Valmeta. Nós avançamos umas casas aí na linha do tempo aí, porque o pessoal tá curioso aqui para saber a história de jogador do Flavinho. E como jogador, Flavinho, você tem alguma lembrança? Tem alguma final, algum jogo memorável? Né? Porque a história do Flavinho dirigente é amplamente conhecida. Sim, aqui, né? É uma fera, o homem está envolvido até hoje, está envolvido até hoje. Agora, de perninha esquerda, ponteiro esquerdo, habilidoso, rápido, né? E Oliveira, o homem era também. veloz. Como é que foi essa fase aí? Qual foi o teu auge em campo? Olha, eu sempre jogava assim, eu nunca tive assim uma oportunidade de jogar um futebol amador, no caso, né, ir para a Juventude, o Grêmio. Fui uma vez lá para a Juventude só, né, que eu fui chamado para o tempo do irmão do Garrincha, ainda, o Rubão, né, que ele era meio líder lá na Juventude. Na época nós ficamos campeão em 85, né, fizemos uma colocação de faixa lá no campo do Bangu com o Juventude. Aí eu fui eu que fiz o gol lá, ganhamos 1-0 o jogo nesse dia lá. Então o Juventude me levou para lá para começar a disputar um amador. Mas eu não tinha assim, não era um cara bom de bola. Eu tinha minhas proezas, né? De chegar na linha de fundo, cruzar de trivela. Essa fama eu tenho até hoje, né? Só não faço mais isso. De trivela? A trivela, a minha fama foi a maior dentro do futebol, foi a trivela, né? Mas a gente teve todas essas conquistas, toda a conquista que o Bangu teve, eu tive participação, né? Hoje, aquele monte de taças que tem lá, cada uma tem um pedaço meu lá, né? Sim. Mas assim, sempre né, jogando, mais participando fora de campo, né? Fazendo aquela motivação pessoal que eu gostava de fazer muito dentro do vestiário, fazer os caras chorar lá, alguma coisa. Eu fazia sempre, né? Nos gritos, né? Meio a força, tem que ser ganho o jogo hoje. Então a gente trabalhava estilo Flavinho, personalidade tua. Era a minha personalidade, né? De fazer essa motivação. Até agora nos últimos campeonatos sempre, né? A gente tinha treinadores como o Garrincha, foi um campeão pelo Bangu ali, Leandro Marangão, né, também. O Garrincha foi como jogador e como treinador, né? E depois veio a era Baggio aí, que foi muito boa, do Baggio de Juí lá, né? Que nós fomos, acho que ele tem uns 4 títulos aqui em Birubá com nós, né? Então ele sempre era um cara que fazia muito bem a leitura, mas ele sempre buscava um apoio comigo, né? Eu sempre no lado de massagista ali, e ele sempre, às vezes, não conhecia bem o grupo, né? Então ele precisava muito de mim sempre ali, né? Então a gente teve essa participação também nesses títulos todos aí, né? Como é que era esse cruzamento de trivela? Chegava na linha de fundo, tu é canhoto, né? Tu chegava pelo lado esquerdo, geralmente vai bater com o peito do pé para fazer cruzava, né? Daí cruzava com o pé direito, né? Aí você cruzava com o pé trocado. Com o pé trocado. Por trás o chamada trivela por trás da perna. Por trás da perna. Esse eu fazia com muita facilidade. Porque daí a bola, ela vinha de encontro o cara só precisava dar um bom dia pro goleiro. Só cumprimentar ela a bola. Vinha já com força, né? Sim. Porque ela vinha, né? Com força, né?
Interessante. É. E tem alguém que faz isso hoje aí no futebol? Tá poucos, Não, né? eu só vi o Ronaldinho Gaúcho fazer umas dessas. Porque Agora hoje não o é, futebol tá meio... Mas é verdade, Flávio. É que eu verdade. eu fazia muito isso aí, até o treinador, uma vez na época, o Valmete, aí me tirou do time por eu ter inventado. Tu tá fazendo um tufirula aí. É, mas eu fazia com facilidade, né? Em vez de ser com a perna esquerda, eu fazia com a direita. Né? Isso era... Humilhava o lateral. Ambidestro. Ambidestro. Chutava com as duas, né? Não, Fazia... não, E o Flavinho botava a bola na frente e ninguém mais pegava. era Que essa altura minha... tu tem, Flávio? Mas olha, eu acho que era 1,5 m? 59, eu acho, 1,60 por aí, né? Se tu pudesse nomear, Flavinho, assim, um time para ser o time dos sonhos ou aquele time que você colocaria, assim, historicamente do Bangu, com o teu nome junto, claro, ali, né? Quem seriam aí esses nomes, né? Os maiores. Os 11 do Bangu. Os 11 imortais. Mas olha, assim, ó, de conquista, claro que teve depois de 85, nós tivemos as maiores conquistas, foi depois de 85, né? Já jogadores mais renomados aí, né, do futebol do Ibirubá. Mas a gente sempre buscou, né, nessa época aí dos campeonatos com o pessoal de fora aí. Mas a gente tinha um pessoal de Fortaleza que era muito, são até hoje Bangu ainda, né? E eles relembram muito as histórias, né? A gente tinha um pessoal muito bom de lá. E isso eram jogadores que vinham de graça jogar aqui para nós aqui, né? Marcão, Betinho. Marcão, Betinho Bodão. Pegoraro, o Chibo. Chibo. O Betinho Stefanello, né? Tem o Pegoraro e o Betinho Stefanello, toda essa turma aí. Meio time. Tinha o Marcelinho, era muito bom de bola, esses caras. Nossa, nós aí queremos ainda, estão sempre nos pedindo aí para nós fazer um encontro de todos esses jogadores aí, desde 85 nós puxar aí e fazer um encontro, né? Fazer uma festa grande aí no Bangu. Vamos ver aí a próxima direção que assumir aí para ver se ela consegue fazer um trabalho aí, para a gente fazer um trabalho bem bonito aí, e fazer um agradecimento a todos esses jogadores que passaram, né? Que tiveram contaram um pouco da história do Bangu, né? Isso Porque tem alguma taça lá, né? tem bastante, e a gente usou muito jogadores de fora aí, né, do nosso município, né, para a gente fazer um agradecimento, né, a todos, né, por fazer parte dessa história do Bangu aí, né. Então a gente está devendo essa festa aí. Daqueles quadros, daquelas fotos que estão lá, Flavinho, alguma você prefere mais assim? Diz, cara, esse aqui é o time imbatível. Esse... A gente vamos queimar às vezes o filme aí, né, de falar de um grupo Todos são outro, bons, né? Todos, né, foram se um grupo chegaram assim, lá no título, não tem o que discutir, né? Mas sempre porque tem aquele assim, Mas aquele que vem na tua cabeça, olha lá, pô, esse aqui era os caras. Isso já veio mais recente, né? Na época aí do Leandro Marangão. Aí, 2013. É. Eu ia dizer O Leandro foi um... o Leandro Marangão, não desfazendo os outros jogadores, mas o Leandro, assim, quando ele veio pro Bangu, aí ele fez uma história bonita, viu? Porque de 5 campeonatos que nós disputamos, ele foi 4 campeão, né? Pelo Bangu. Então ele Maestro. Ele era maestro mesmo nisso aí, né? Batia falta, fazia bola parada. Mas assim, claro, não desfazendo todos, né? Porque isso aí, quem Que é um vence é um grupo, grupo, né? É um Quem grupo. vence é um grupo, né? É. Mas ele até sabia e nos ajudava muito, né? Na contratação de jogadores, né? Sim. Porque ele conhece hoje, até hoje, né? Toda a região, né? Isso aí foi uma bela história que ele fez, né? Então, por isso que a gente quer fazer um dia uma festa aí para agradecer toda essa turma aí. Mas assim, um grupo também que nós tivemos foi esse de 85, não porque eu era o presidente, mas era um grupo barato, que não se gastava dinheiro na Aí época. que tá o segredo, né, Flávio? E nós fomos campeão invicto naquela época, coisa que nenhum time até hoje acho que conseguiu. Não sei se tem algum com essa história, mas nós fomos campeão invicto, né? Tivemos o melhor goleiro, que era o Chuma. Tivemos o goleador do campeonato, né? E o aspirante também foi campeão na época também ali. Então nós ganhamos tudo naquele ano. Nós não... As festas eram no meu cantinho ali, onde hoje tem a imobiliária. Nós trancamos aquela rua lá de foguete e foguete. Naquela época podia largar foguete. E nós trancamos aquela rua lá, fizemos festa. Eu me lembro que o César, da moto César Krames aqui, se machucou num jogo, se eu não estou enganado, lá na 15.
Foi lá no Floresta, lá do Esquinaense. Lá no Floresta Esquinaense. É. E o César vinha bem naquele ano, acabou machucando o joelho, né? É. Ali foi a volta do Giovanni de São Paulo. Giovanni Diesel? Giovanni Diesel veio de São Paulo e já logo em seguida o Flavião era ali da tio dele, né? Isso. Quem não viu o Giovanni jogar, disse que jogava muito, né? Bom. A dificuldade era ele cruzar a bola, né? Ele era muito fominha. Fominha, ele queria resolver sozinho. Mas assim, era um baita jogador. Louco, ele. Me lembro ali, Firma, Tampinha, Tarnais, quem é que era o outro zagueiro? O Neco tinha o Julião, em 85, era o Julião Gelser. Hoje ele mora no Mato Grosso. O Flávio ali do escritório do Zene não jogava naquela época? Não jogou naquele ano? Ele jogou, não. Acho que foi um ano antes. Não, ali tinha o Neco Fritz, né, que ele trabalhava na época no Banrisul, em Porto Alegre. Ele vinha de Porto Alegre, jogava o jogo e voltava na mesma noite. E o Julião estudava em Santa Maria, né? O Julião Gelser foi embora para o Mato Grosso, nunca mais voltou para Ibiruba, né? Era zagueiro de Juventude. Sim, e que zagueiro. Esse é o time que você... Paulo Schaefer, né? Jogava muito também, era um centroavante. Pedro Mutuca. O Paulo fazia faculdade, né, em Porto Alegre. Não, ele estava estudando ele ainda. Ele vinha também. Ele vinha, se nós tínhamos um jogo de noite, ele vinha e voltava na mesma noite. De Fusca. Flavinho na ponta esquerda, quem era o ponteiro direito? Ponta direito... 85 Flavinho jogou? Em 85. Era presidente e jogou. O presidente era jogador. E titular, jogou a final. Disputava a posição com o Zeferino, o Bandiorno, né? Isso. Que barbaridade, claro. São lembranças boas, né? Sim, o Zeferino. Flavinho tinha que dividir a atenção entre os treinos. Uma vez até nós sempre tivemos uma conversa aí que o Valmete uma vez saiu jogando só com 10 jogadores, né? E me deixou eu no banco. e não tinha quem botar. Se alguma lesão, não tinha quem botar, né? Então ele saiu com 10 depois que ele viu que estava só com 10 jogadores. Que bárbaro. Então, era a nossa maestra. Tinha o Tende, né? Que jogava também, o irmão dele, né? Tinha o Jair Raber. O Neri. Neri Henriques. Neri Henriques, Que turma, né? Hoje o nosso futebol, ele Tarnais. Saudoso Tarnais. Foi o cara que fez o gol com a cobrança de falta ali no campo do Grêmio, de noite contra o Juventude Triunfo. De noite? De noite, era um jogo de noite. Lá no campo do Grêmio. No campo do Grêmio, com aquela iluminação lá de 8 postes. Aquela antiga lá. 8 refletores. Dois foques atrás do goleiro para iluminar. Fizemos a semifinal com o Juventude Triunfo. Na época, eu acho que o Florestal não participou do campeonato. Foi tudo demandado para o Triunfo lá. Né? Era uma seleção, o Triunfo. E nós derrubamos eles lá. Né? Depois fizemos a final com São João da Várzea. Também lá no campo do Grêmio. Tem muitos abraços aqui, Flavinho. Jorge Hertal, Márcio Teles Teleca, o Vanderlei Lise, também o João Schilindwein, o Leonir Edmar Butke, diz que conheceu bem o seu pai e também os gêmeos, né? Era amigo de infância dos gêmeos, teus irmãos, o Leonir Butke. Eduardo Mendes, o Duduzão, também estão mandando mensagem. O Bernardo Trindade aqui, o Luiz Carlos, a Alice, estão também mandando um abraço. O Cussi, o Marcos Voita, mandando aqui que você é o patrimônio histórico do Bangu, sempre muito dedicado em desempenhar as atividades que dizem respeito em manter ativa a entidade Bangu. E muitos cruzamentos de letra, diz o Cussi aqui, né? Que o pessoal anda falando aí que era a sua especialidade. O Eto Gomes, o Cristiano Baggio, esse é um dos grandes responsáveis por muitas conquistas do Bangu, diz o Cristiano Baggio, que está nos acompanhando também. Aroni Oliveira, Eto Gomes. O Eto Gomes diz que foi você o cara que colocou ele no futebol e ele é muito grato a você. Tem essa lembrança do Eto, Flavinho? Tivemos até que contratamos... O Eto errava muito gol, né? Ele era muito apressado, né? Então, ele fazia as definições com muita rapidez, né? E errava. Aí nós constatamos um dia e contratamos o Ademar Zene aqui, fomos lá no campo, lá, vamos fazer o esquadro desse campo aí, porque eu acho que deve estar torto esse campo, né? E realmente estava fora, né? Nós fizemos hoje o campo do Bangu, ele foi feito, né, com topografia mesmo, né? O Ademar Zene lá, e nós tivemos que mudar as traves todas, né?
e enquadrar ele certo, botar ele no esquadro. Até aumentou 2 metros para um lado lá, puxou o outro, ajeitamos e enquadramos o campo. Aí a gente fez, antes de fazer o alambrado lá, nós primeiro fizemos isso aí. E isso o Ademar Zene nos fez de graça, não cobrou nenhum tostão para nós, fez toda a topografia. Que bacana. Fizemos as marcações todas. Hoje lá tem uns pininhos lá para tu marcar uma área grande, uma área pequena, a gente botou lá nos muros, lá tu estende uma corda e faz toda a marcação. Sim. No esquadro. Tá no certinho esquadro, agora. E agora, depois daquilo, até eu acho que o Eto fez alguns gols aí. Chamaram o Eto e disseram, ó, é assim. Esse assim era agora. o problema, o campo não tava nas medidas. Olha aí, Tava fora, que né? barbaridade. Então, Regis também manda um abraço, amigo Flavinho. Grande Esse é um zagueiro, fenômeno. velho. Adair Giacomoli manda um abraço também. Em 85, Bangu ganhou de 1-0 do São Paulo Pontão. Gol do Flavinho, gol olímpico. lá no campo do São Paulo Pontão, né, na época. Aonde era esse É um campo de terra, lá no alto, lá, né? Pouco abaixo da vila, lá. Tinha 2 times lá em São Paulo Pontão, né? Tinha o Palmeiras aqui na Baixada e lá no alto era o São Paulo Pontão mesmo. Eu que era sofrido jogar nesses campos abertos aí, rapaz. Quem apanhava mais era os juízes, né? E você fez um gol olímpico. Fiz o gol olímpico, mas o vento ajudou um pouco também, né? E o goleiro adiantado, né? Que legal. Isso ajudava. Eu fiz umas braveragens, às vezes aí eu conseguia fazer, né? Pelo menos classificar o time para mais uma rodada, né? A gente conseguia. Que joia. O Kussitz, que é a humildade do Flavinho Gaúcho. O Ayrton Bicker. Grande abraço, Flavinho. Um baita amigo, um baita jogador. Jogamos juntos. Muito habilidoso. Nos velhos tempos. Estou em Campina Grande, no Pará. No Pará, né? Isto. Mandando um forte abraço a esse amigão aí. Obrigado ao Ayrton Bicker. Tá onde? Campina Grande. Campina Grande. Fabinho Wiedemann diz que jogava a bola, corria mais que a bola, diz aqui o Fabinho. O Hércio Greff também manda um abraço. Nosso Lebrinha, o coração, o pulmão do Bangu. Eu ia falar, eu tinha um apelido de Lebrinha. Nunca me esqueço uma vez num torneio lá em Linha Floresta. Quando o Chuma começou, o primeiro jogo do Chuma foi lá no segundinho. E daí os caras fardaram, né? Quem é que é esse piazinho aí? Era o Flavinho. Tiraram esse piazinho, né? Era o Flavinho. Teté também manda um abraço, diz que você foi o cara que mais deu lambretinha em Ibirubá. E Flavinho, lambretinha então, que achou? Era habilidoso. João de Campos tem que fazer uma estátua do Flavinho no Bangu. Esse merece, diz o João. E o Osmar Nascimento, pai do Marquinhos, Gabriel, diz que você é o cara, muito gente boa. Aí o pessoal acompanhando em peso aí, Flavinho. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Será que teremos uma estátua do Flavinho aí, a lá Porta-Lupe, assim, ali no campo do Alfredo Kuntz? Não seria e não é nenhuma demagogia. Pelo trabalho que o Flavinho fez lá, né, o empenho que tem. Eu me recordo quando foi para começar a sede ali, né? Foi comprado os postes da Coprel e tudo mais e tal. Claro que teve muita gente que ajudou, a gente não pode tirar um mérito também, sim, né? Mas o cara que corria e tá aqui o homem, então não seria demagogia nenhuma, né? E acho que todos ajudaram, né? Mas o Flavinho é aquele cara que tu pensou em Bangu, pensou o Flavinho. Flavinho, quem é o grande torcedor seu aí da carreira, né? Aquela pessoa que você olhava para o lado, ela estava ali te incentivando, torcendo, estava contigo, estava te ajudando, né? Aquela pessoa que quando a gente olha assim, se está dentro do campo, olha para o alambrado, a pessoa está lá, né? Se está trabalhando na diretoria, tu olha para o lado, a pessoa está ali. Quem você lembra nessa questão? A gente teve vários, né? Isso aí a gente passou por... Nossa, desde a época na Planalto ali, né? Quem liderava esse nosso grupo todo era o próprio Valmete, né? Na construção da nossa sede que nós tínhamos aqui na Planalto, né? O Valmete era um dos que puxava a frente. Todas as tardinhas ele convocava a gurizada ali e nós ia para lá, cada um botava um tijolo, botava lá um... Cavocar para canja de boche. Cavocar para canja de boche, tudo isso aí. Foi um trabalho que nós fizemos braçal ali, tudo, né? E a gurizada pegava junto, é verdade. Todo mundo pegava junto mesmo, né? Nós ia buscar areia lá na Figueiras, lá, né? No sábado de tarde,
Nossa diversão era pegar um caminhão do seu Miro Ciprandi ali, ele nos prestava o caminhão e nós ia lá, carregava de a pá, né, ali, lá, e trazia para nossa construção da nossa seta. E algum churrasco, alguma galinhada ali, né, Flávio? Nossa, e beberagem também, né? Nossa, isso aí. Esse não precisava falar, bastante, não precisava ter falado. Nós, cada noite que nós ia ali, nós fazíamos alguma coisa, né, para retribuir, né, os trabalhadores, tudo que era tudo por amor mesmo ao clube, né? E Flavinho? Esses trabalhos todo que a gente fez aí não foi sozinho, não, né? A turma era boa. A gente sempre tentava puxar à frente, que a gente é o que eu fazia e sempre motivando o pessoal, né? Que o sonho nosso era um dia nós comprar aquela área lá embaixo, lá na família Kunz, né? E nós centralizar tudo lá, né? Hoje aconteceu, mas de uma forma diferente, não na compra, mas sim numa comodata, né? Que hoje é que nós cuidamos daquilo lá, né? É do município, mas a predominância é do Bangu, né? Porque os cuidados e muita coisa, o Bangu investiu lá todo o dinheiro da sede. Nós investimos, né? Correndo até o risco de um dia não ter mais aquilo lá, mas o dinheiro que foi tirado daqui da sede da venda, nós fizemos todo o alambrado lá, aquilo ali foi obra do Bangu, dinheiro do Bangu arrecadado, né? E muitas coisas lá que hoje você conserva, é dinheiro próprio do Bangu que a gente faz, né? Das promoções. Mas claro que o município teve uma participação muito grande nisso aí. E nós, na época, o prefeito Lulo, né, nos aconselhou que nós fizéssemos uma comodata. Tanto é que hoje aconteceu também com o João Ventura e tudo aí, para vir você buscar verbas federais, né? Junto à esfera federal lá para acontecer o que aconteceu hoje no Bangu, a estrutura que nós temos, né? Porque das nossas forças próprias nós não íamos ter como fazer uma estrutura daquelas. Hoje é um cartão de visita aquilo ali, o estádio, o pavilhão, tudo que tem ali. Claro que a gente trabalhou bastante nisso aí. A gente perdeu eu perdi um monte de fazer para mim muita coisa. Os fios de cabelo branco também. Os fios de cabelo branco vêm junto tudo, né? Com essa passagem toda aí. Isso passa de 45 anos que eu estou militando lá, né? Desde a confecção dos palanques para o alambrado, lembra? Isso, até teve a tua ajuda lá, né? Gastamos um pouco. Né? Não conta. Eu trabalhava no vazio lá, nós tínhamos que fazer vazio. Eu achava que o vazio era uma carne bem... Né, que não fosse muito interessante, não era cara, né, cara? E o Camargo me botou na fria. Eu fui lá, comprei uns 3 quilos de vazio, mas... Meu Deus do céu, mas eu achei que era barato esses couros aqui, cara. Mas era a carne mais cara, e daí o bicho me botou na fria. Mas valeu, né? O Camargo também teve a participação na confecção e tudo aí, né? Mas não era nós pra... fizemos o alambrado lá, né? Não era para ter falado, mas nós trabalhava ali na PP Engenharia, aquilo que o Cor falou. O pessoal ia depois das 6. O pessoal saía do trabalho depois das 6, 15, 20 pessoas, para a boca da bitorneira, bater caixa, fazer os postes, confeccionar, porque tem que dobrar estribo, cortar ferro, dobrar ferro, tudo, né? E o pessoal ia. Daí ele disse, mas não podia fazer um lanche, né, Camargo? E chega de cachorro quente. Não, então vai lá e compra um vaziozinho, né? É baratinho. Voltou bravo que era um tigre. Dá para fazer um estrogonofe com esse vazio aí. História boa, né, Flávio? Que história boa. Que história boa. Então o Flavinho tem alguns gols de letra aí, tem gol olímpico, tem gol... E gol de falta fazia, Flávio? Não, eu... Não era cobrador de falta? Não me deixava, né? E o cara que mais, assim, aquele cara que te marcou, que te pisou no garrão, que ia lá e... Teve um cara assim? Ou tu tirava de letra? Assim, que era ruim de... Tu enfrentava muitos, né? Futebol de antigamente era um pouco mais difícil, sempre digo. Eu queria ver vocês irem jogar lá em São Paulo Pontão, pegar um gringão velho lá, uma perna dava o meu corpo inteiro quase, né? O Moacir revelado. Então tu não tinha como tu disputar força com ele, né? Tu tinha que pegar e botar essa bola na frente e... Dava na cintura, disparar, né? Não posso medir força com eles, né? Eu tenho muito meu amigo também, o polaco ali no pulador. Hilário Zitzki. Esse era um... Não era fácil, né? Não perdia... Ele não perdia a viagem, né? Nada vinha com uma minhoca sempre. Tu tinha que ficar na barranca da estrada, porque senão se ele te atropelava, né? Não era fácil, mas sempre uma pessoa aí que a gente conquistou em todo esse futebol que eu tive, tudo
Aí a gente conquistou vários amigos, nunca tive inimizade nenhuma com ninguém, né? Foi sempre uma disputa sadia dentro de campo, né? E a gente conquistou muitas amizades. Hoje tu vai em qualquer canto aí de Ibirubá, da região, tu tem um amigo, né? É mesmo, Flavinho. Onde você chega aí, o pessoal te conhece. Sempre. E os torneios? Conta umas histórias dos torneios aí que tu participou bastante. Você chegou a jogar fora do município também? Ou... Não, eu só joguei um ano no Juventude do Triunfo, que o Bangu não participou. Eu atuei um ano lá só. Então foi Ipiranga, Juventude do Triunfo e Bangu. É. A tua trajetória Isso, foi com esses 3 times aí. Isso. Um ano no Juventude, um ano no Ipiranga e o resto da vida toda na Bangu. Foi tudo centralizado no Bangu mesmo. Né? Eu me lembro que o Sindão, irmão do Sindão Rock, trabalhava no V-Miller aqui. Acho que tu não lembra, né? É mais novo, bem mais novo que eu. Ele era o presidente do Bangu, estavam construindo a sede. No Olavo Miller ele trabalhava. Lá no Olavo Miller, isso. E ele era o presidente do Bangu e estavam construindo a sede ali. E era época de política, né? E não vou citar o nome vou preservar aqui a pessoa, chegou lá, era candidato e tal. No que eu posso ajudar aí? Olha, nós precisamos botar um telhado nessa varanda aí, deixa comigo. Então autoriza lá no José Olavo Miller que nós vamos botar o telhado. Pegou no contrapé. Então são histórias boas, né, que a gente presenciou lá. Mas conta a história dos torneios fora aí. Tu tem alguma aí pra contar? Eu tenho aquela que os guris do segundinho ficaram campeão em cima do primeiro, lembra? Essa aí eu não tenho muita recordação. Foi lá em Selva, não? Mas eu tenho de torneio, assim, a gente ia bastante em torneios, assim, né? Mas eu participei de um torneio uma vez pelo Ipiranga mesmo, né? Lá em Santa Clara, dava uns torneios, tinha 20 e poucos times lá, né? E o nosso time era só de uma gurizada, né? Mas jogava o Rock Fogo, era o nosso ponteiro direito. Olha só, Rock Fogo, ele levou o time. Ele jogava no Ipiranga? Sim, ele jogava no Ipiranga. Ele também, aquilo ali, se alguém ficasse na frente, ele levava junto, né? Era um trator de esteira. Que nem o Garcia, filho dele. Então, esses torneios dava grande. Lá na Santa Clara, era um campo lá no alto, lá em cima, lá perto da família Rabi, lá do engenho, lá do Rabi. E lá nós fomos longe, não sei se não fomos na disputa da final lá, mas não conseguimos ser campeão. Mas o Rock queria surrar tudo nós, a pesada lá do Ipiranga, porque nós não lutava que nem ele. Ele saiu, disparou com a bola pela ponta direita lá e tinha um pé de eucalipto bem na lateral, quase na linha de fundo. Onde é que tu tava já embalado, né, o teu corpo? E ele enroscou aquele pé naquela raiz que tava por cima lá e grudou-lhe os dentes naquele eucalipto, saiu com casca de eucalipto na boca. E embraveceu com nós que nós não lutávamos que nem ele. Nós, olha, podemos jogar, mas comer árvore não, né? Ele é bravo com nós, mas essa gurizada não luta que nem a gente, com as cascas, tirando as cascas dos dentes de eucalipto, mas dar fechada em posto também não, né? Não. Isso é uma das coisas que a gente lembra, né? Fica na mente da gente aí, mas é uma pessoa muito boa. Legal. O Gildo Ferreira também disse que você é um grande técnico. O do Rafael Togni, o Espeto, baita treinador. Ficamos campeões juntos no Cacique. Grande amigo. Tu foi técnico fora, então tu foi técnico. Fui no Cacique ali de Rio Grande, né, na época. Nós tinha um grupo bom lá do Espeto, lá, o Luciano, que era daqui de Birubá, e daí tinha o Caco. Era um Caco, né, também, lá de Itapera. Legal. O Nerizinho, o Arizinho. Tinha daí tinha 2 guri ali do filho do seu Alcides. Seu Alcides ali de Selva ali, né? Também Maldaner? Não, Hoffman, acho que era o Alcides. Eu acho que eu não conheço os guri. Mas uma gurizada boa, até um é falecido já. Mas ali nós também tivemos uma conquista muito linda ali. Essa aí também ficou marcada na história, né? Quem é que fez o convite? Quem te levou para lá, Flávio? Foi o próprio Espeto, né? E o Balaca. O Balaca era o presidente na época, parece. O Balaca jogava no aspirante, ele era o presidente. Mas o Espeto que me levou para lá. Eu disse, mas homem, eu nunca atuei fora do recinto do Bangu aí, mas vamos lá. E fomos e tivemos uma conquista maravilhosa lá. Foi inesquecível lá. Você treinou todo o campeonato? Treinei todo o campeonato. Nós quase perdemos acho que um jogo e
Tivemos uma virada, até a final foi o Leandro Wade que veio apitar ali, né? Que joia! Tinha o Nicolau, que também participava ali. Olha, foi uma conquista. Nossa, fiz uma semana toda e os alemães ficaram. Era festa todo dia, de noite me ligavam. Ó, hoje tem carne aqui. Fulano vai pagar. Hoje fulano vai pagar. Passamos. Final contra quem, Flavinho? Foi contra o time do Chacrão ali ali de Selva, ali o campo na Baixada, ali o... Morisco? Morisco também tinha um timaço, tinha o Leandro. Tinha um timaço. Leandro Marangão jogava lá. E ele estava jogando no Vacaria lá, né? E aí nós estávamos tentando até endedar o Leandro lá no Vacaria lá para ele não vir jogar. Não deixar jogar. Os caras fizeram as ameaças lá, os alemães. Não era fácil ali de... Usavam as estratégias aí. Eles tinham as estratégias. Mas enfim, nós perdemos o primeiro jogo na casa deles lá, 4-2, mas não tinha saldo de gol, né? E aqui nós conseguimos virar o jogo e ir para os pênaltis. Daí ganhamos nos pênaltis. Mas a festa foi grande. Olha, era 4 da manhã e eu não tinha chegado em casa ainda. Imagina, né? O Cacique não tem muitos títulos aí, né? Na sua história. Não, eu não sei. Esse foi em 2000? Foi em 2006. 2006. Eles faziam 11 anos que eles estavam já na fila. Na fila, né? E nós fomos para lá e conseguimos essa façanha aí, né? Além desse, teve outros momentos fora de Birubá aí, Flavinho? Como técnico? Não, foi só lá. Eu tive convite em Itapera ali também, uns guri que jogavam ali na época ali no Cacique, né? Uhum. Eles estavam me rodeando para me treinar um time em Itapera lá também. Mas daí, no fim, eu fui deixando para trás, né? E, às vezes é melhor fazer que nem o futebol, né? Encerrar no auge. No né? auge. Daí eu fui de novo em Selo para treinar a União. União ali da vila, né? Fiz, mas não faz muito tempo aí. Time novo, né? Antes do Pinheiro ir para lá, eu tive. Quase que conseguimos a façanha. Perdemos nos pênaltis lá, senão nós tínhamos ido para a final também, né? E a Ave? Um timezinho bem. Conta um pouquinho da história da Ave. Opa, a Ave tem umas histórias meia cabresta ainda. Ali era farra mesmo, né? A gente sempre diz ainda como é que a nossa família aguentava nós sair domingo de manhã e voltar de noite, né? Às vezes tinha a oportunidade de a gente levar a família junto, mas em outros casos não conseguia, né? E as mulheres tinham que aguentar nós, né? Fazer isso aí, né? Mas nós, a Ave, eu também fui presidente um ano lá, né? Mas a gente tinha também um grupo maravilhoso lá. Nossa, era... Ave, como é que é? Associação? Associação de Veteranos de Birubá. É a associação mais antiga, Flavinho? Ou teve uma mais antiga ainda? Eu acho que só de veteranos. Juventude era antes já da Ave, né? Tinha o Juventude veteranos. E daí do Juventude saiu uns do Juventude e fundaram a Ave, né? Isso já há quantos anos que a Ave existe? Fundação dela. 95. Acho que foi criado lá em 95. Foi o ano que eu fui para a CBS. Eu trabalhava na época no Lojão da Família, ali o Miro Ciprandi ali, teve participação na fundação. Mas o cara que puxou mesmo à frente foi o Branco Traem. Branco Traem, Branco e o Negro. O Negro Traem também. Mas tinha uns veteranos bons ali, hein? Nós ficamos invicto 47 jogos uma vez, numa época ali. 45 jogos. Nós jogávamos todo o fim de semana, né? E antes tinha bastante veterano aí na Redondeza. Nós fomos jogar até no Paraná, lá em Medianeira, no Paraná. Tivemos Poxa, que legal, hein? Fizemos umas excursões aí bem boas. Bento Gonçalves ali, nós fomos 2, 3 vezes ali em Bento Gonçalves. Sensacional. Jogava no campo do São Paulo. Lá. Mas era o time, o veterano Ave era o time. Tinha uns caras cara muito bons aí. Luiz Fernando Oliveira e também o Michael Rabi mandam aqui abraços para você. O Michael disse que foi um dos melhores ponteiros que viu jogar, apaixonado pelo Bangu. Tá certo, Camargo. Vamos liberar o Flavinho aí? Deixa eu fazer uma última pergunta. Quem é que foi melhor, o Oneide ou o Flavinho? Mas eu acho que foi o Flavinho, cara. O Oneide, ele trabalhava mais com a bola no pé, mas tu tinha que buscar o jogo, largar para ele, porque não fazia nada de correr, né? E buscar a bola lá no pulador, lá. Isso ele nunca fez, né? Nunca entrou no Rio? Nunca entrou no Rio, né? Então eu fui o melhor, porque eu entrava no Rio, né?
Valeu, Flávio. Valeu. 10. Você teve a oportunidade de jogar com os teus irmãos? Sim, eu jogava junto com o Ney. Jogava bastante. Você e o Ney jogaram? Sim, e daí eu tinha um irmão mais velho também que jogava também, né? Que logo bacana. no início de Bangu. Né? E brigava com ele, e brigava. Deixa de ser preguiçoso aqui, gritava, deixa de ser preguiçoso. Que legal, né? Que lembranças boas. Flávio, a última palavra é sua aí, meu. Só temos que te agradecer. Mas quem agradece sou eu, pela oportunidade de vocês aí, E venha mais vezes aí. de divulgar sempre as histórias de cada um, não só minha, mas de outros aí que tem por aí em Biruba que fizeram grandes conquistas, né? Até mais do que eu, talvez, né? Mas tu tem uma foi história prazer. linda, uma história bonita. Foi um prazer ter vindo aqui participar com vocês, contar um pouquinho da história. A gente não lembra de tudo, mas o que a gente lembra a gente larga para fora aqui, né? E agradecer a todos, e chamar essa família do Bangu, ver se conseguimos dar mais uma chama lá para se reanimar, porque o pessoal hoje já estão meio que se desacreditando. O futebol do Biruba está um pouco parado, né? Tem hoje, que renovar, né? Precisa renovar. Desde aquela pandemia, o futebol decaiu muito em Biruba e hoje eu acho que vamos precisar muito das emissoras para dar uma levantada nesse astral de novo, né? Porque está baixo, né? E nós precisamos fazer com que o futebol não pode parar, o esporte não pode parar em Biruba. Acho que o Biruba já foi uma das cidades que teve, acho que mais alto, né, degrau já como comentários de outra região, que Biruba já era um destaque quase que regional, né, do Rio Grande todo, um dos melhores campeonatos que acontecia. E hoje os times praticamente se afrouxaram aí, né? Então precisamos de gente, né, de renovar essas equipes, renovar suas direções todas e para ver se enraizamos mais gente para que... Não cortando. Vermelho Gref tá me ligando aqui. Vermelho, se tu quer entrar no ar, liga no 3040. Tá? No 3324-1044. 1044. Tem um abraço aqui, e Flavinho, pedindo para você contar da semifinal na 15 de novembro entre Bangu e Cristal. Que jogo é esse, semifinal na 15, Bangu e Cristal? Aconteceu isso? Aconteceu, tinha que ser num campo neutro, né? Eu acho que na época do Cristal lá, não sei. Quem pede para contar é o Luiz Antônio Pinto do Prado. Esse é o Nenê, né? Isso. O Nenê, ele botou o Tide, nosso zagueiro, para dentro do gol lá. Assim. Perdemos na marra lá, tinha uns juízes lá e ajeitaram. Lá não foi ganho dentro de campo. A bola já estava nas mãos do goleiro e o Nenê com aquele corpinho dele estranho de centroavante e botou o nosso goleiro para dentro do gol lá com bola e tudo. O goleiro com a bola encaixada. Né? E ele veio e deu uma trompada lá, não sei, aquela carreta dele tinha disparado lá do meio campo e não conseguiu frear. E o juiz simplesmente não deu falta e deu gol. Perdemos o jogo. Mas é coisa do futebol, né? Mas não porque o Nenê assustava. Diz o Tite que ele não se assustava do Nenê, mas o Nenê era fera. Mas era um baita cara, um amigão. Gente boa, gente boa. Muito legal. Tá aí a história, então, da semifinal entre Bangu e Cristal. 2 times de Biruba que tiveram que jogar lá em 15 de novembro, uma semifinal. Que ano foi isso, mais ou menos, Flavinho? Nossa, isso aí já foi... 2010 ou antes de 2010 ainda? Foi antes de 2010. Eu não lembrava dessa... Também não lembrava. Viu, Nenê, um recado pra ti, Nenê. Tá convidado, tá? Sei que tu viaja bastante. Já falei outro dia com a tua empresária aí, que é a Jane, né? A Janes aí, do bar da Jane. Tá? Pra você estar convidado. Um dia é só nos avisar aí numa sexta-feira. Nos avisa na quarta e sexta tá convidado aí, pra vir aqui também contar a tua história aí. Tá? Flavinho, olha, fico muito agradecido, muito obrigado. Tá? Eu sei que tu tá atarefado, super atarefado, né? Agenda lotada. Como é que tá a empresa? Muito serviço? Eu tenho uns chuveiros para instalar lá em casa que só pro ano que vem. Só pro ano que vem, temos que agendar. E a chave hotel é muito complicado de montar? Não, é fácil. Eu fiz uns quantos esqueminha pro nosso amigo Pitã na época, quando eu trabalhava aqui. Eu trabalhava no Lojão da Família, né? E o Pitã não tinha jeito de aprender a tal de chave hotel. Eu fiz um monte de desenho para ele, mas cada vez ele perdia o mapinha lá e vinha me pedir. Mas é simples, é bem simples. É bem fácil. Então tá bom. Eu vou deixar... Mas assim, ó, pessoal,
Um grande abraço a todos. Obrigado Muito obrigado mesmo pelo convite aí. E deixamos aí no ar aí para que o Bangu consiga formar uma nova diretoria. Daqui uns dias o Duduzão vai estar entregando e que venha gente com muito sangue aí na veia para fazer com que